Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e hoje nós vamos falar sobre o abandono. Esse nível tão profundo de entrega e que é tão difícil, desafiador para todos nós. Nós teremos também como modelo Santa Teresinha do Menino Jesus, que enfrentou grandes dificuldades, mas soube se abandonar nas mãos de Deus. Mas antes da nossa reflexão, eu convido você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo, logo aqui embaixo da tela, a compartilhar este vídeo com seus amigos, a deixar os seus comentários e não se esqueça de me seguir lá no Instagram, Despertando o Espírito Santo. Vamos ao vídeo! Eu quero começar este vídeo hoje com base numa frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, grande doutora da igreja, que diz assim: "Ah, como é doce abandonar-se nos braços de Jesus, sem temores nem desejos." O abandono é um desafio para nós cristãos, é um desafio para você já deve estar imaginando isso, é um desafio para mim também. Mas existem duas características importantes que nós devemos avaliar quando estamos dispostos a nos abandonar nos braços de Jesus. Primeiramente, nós vamos precisar abandonar o medo. E o medo é uma situação muito comum para o ser humano. Basta que nós nos lembremos que uma criancinha na beira da piscina, ainda que com boias nos braços e com a mãe já dentro da água, estendendo os braços para ela, muitas vezes nós veremos crianças paralisadas. Ela vai precisar de uma boa dose de coragem e confiança para pular, porque lá no fundo ainda existe um resquício no coração dela que duvida que a mãe realmente a resgatará naquele pulo, livrando-a do perigo da água. Nós somos como essas criancinhas. Muitas vezes nós estamos ali na borda, Jesus com os braços estendidos para nós e Ele diz: pule, dê o próximo passo de fé. E nós então resistimos e temos medo. Temos medo porque lá no fundo não confiamos totalmente no amor de Deus. A palavra de Deus vai dizer que o verdadeiro amor põe para fora todo o temor, porque são essas experiências que farão com que a nossa confiança cresça para que nós possamos então afastar todo o medo quando se trata de se entregar a Jesus. Também nós vamos precisar entender que abandono pressupõe que nós acolhamos plenamente a vontade de Deus. Mas no fundo, nós queremos sempre que Ele faça a nossa vontade. Nós rezamos no Pai Nosso para que seja feita a vontade de Deus, mas no fundo, nós queremos sempre que Ele faça a nossa vontade. O que é, na verdade, algo contraditório, porque o abandono no amor exige um ato livre. Por isso eu preciso me despojar de toda a imposição e de toda a condição, como se as coisas precisassem ser como eu imagino que elas devem ser. Sabe por que nós somos muitas vezes incapazes de nos abandonarmos nas mãos de Deus? Porque lá no fundo, nós ainda achamos que depende mais de nós do que dele. E nós estamos certamente enganados. Porque um pouco de experiência nas dificuldades, nas tribulações e nos socorros maravilhosos que Deus traz para nós, e então nós entenderemos quem é que manda, quem é que rege o universo, quem é que sabe o tempo certo das coisas e o modo como as coisas se apresentam melhor na nossa vida. Santa Teresinha desfrutou desse abandono de um modo profundo, maduro e muito concreto. E algumas passagens de poemas de Santa Teresinha vão nos dar verdadeiras pistas de o que levou essa santa tão maravilhosa a encontrar verdadeiramente o abandono nos braços do Pai.
No poema Quem tem Jesus tem tudo, Santa Teresinha vai dizer assim: desprezando as alegrias desta terra, eu me tornei prisioneira. Vi que todo prazer é passageiro. Minha felicidade é vós somente, Senhor. Sob os meus passos morre a erva, murcha a flor em minha mão. Jesus, quero correr pelos vossos prados, nos quais não serão notados os meus passos. Vejam que esta santinha vai dizer que sob os passos dela morre a erva. Santa Teresinha tem plena consciência de que esta vida terrena é passageira, que tudo o que nós temos, incluindo o nosso corpo físico, tem prazo de validade, data para terminar. E conforme nós vamos nos aproximando desta data fatal, nós vamos perdendo muitas coisas, como a nossa autonomia, como a nossa juventude. Muitas circunstâncias vão deixando de trazer para nós o contentamento que traziam antes. É como se aos poucos nós fôssemos nos despedindo de tudo aquilo que no fundo nos foi apenas emprestado e nunca nos pertenceu. Então é por isso que ela vai dizer que ela tem consciência de que tudo na vida é passageiro, incluindo os prazeres. Essa consciência de que a vida é passageira faz com que ela se abandone nos braços de Jesus com confiança, sabendo que apenas o que é eterno vale a pena para a vida dela. Por isso, para nós é tão difícil nos abandonarmos em Jesus. Nós somos arraigados, presos em tudo que nós somos, em tudo que nós temos. Nós aprendemos que nós só temos o que nós vemos e nos esquecemos que a dimensão espiritual é eterna, verdadeira e consistente na nossa vida. Pois nós temos um Deus que nos diz lá em Isaías 41:10 que nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho ao teu encontro, eu te amparo com a minha destra vitoriosa. Uma passagem como essa seria suficiente para que nós confiássemos de verdade em Deus, para que nós não tivéssemos nenhum temor de nos abandonarmos nos braços daquele que tudo fará por nós e que fará sempre o que é melhor. Santa Teresinha do Menino Jesus experienciou em 1892 uma grande gripe chamada de gripe russa que assolou o mundo todo. Apenas 3 religiosas não pegaram a gripe, dentre elas Santa Teresinha. Mas Teresinha se esforçou para cuidar de todas as religiosas doentes. Ao longo desse período tão negro e tão obscuro, Santa Teresinha encontrava consolo e forças na Eucaristia e se dedicando e se entregando àquelas pobres irmãs que precisavam de cuidados, ela foi percebendo quão efêmera é a vida nossa na Terra. Experimentou sofrimentos. O primeiro óbito do Carmelo aconteceu bem na data do seu aniversário. Santa Teresinha ainda era muito jovem, mas experimentou o sofrimento e viu a vida se extinguir diante dela, como nós vemos nos dias de hoje com tantas dificuldades em meio a uma pandemia. Mas a palavra de Deus hoje, ela vem nos encorajar. Jesus olha para você e para mim, estende os braços e diz: vem. Despoje-se de todo o medo que existe no seu coração. Esqueça a tentativa sempre frustrada de querer fazer a sua própria vontade. Peça a Jesus para que Ele faça a dele. O plano dele será sempre melhor para você, porque os planos dele são perfeitos e porque na palavra dele, ele diz que só ele sabe os planos que tem para você. E os planos de Jesus são sempre maravilhosos. Muitas vezes os planos de Jesus são como um bordado do avesso. Nós olhamos e não identificamos desenho nenhum, mas ao virarmos o bordado do lado certo, nós veremos então grandes desenhos. É isso que Jesus tem para você hoje. Por isso, nós queremos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha para nós e que o Espírito Santo venha curar e libertar no nosso coração todo o temor. Que nós sejamos hoje imbuídos pela força do Espírito Santo de uma santa confiança em Deus, crendo que a mão de Deus está sobre nós neste momento e em todos os dias da nossa vida.
nos lembrando que devemos fazer o melhor, mas que a nossa vida tem prazo de validade e que nós um dia retornaremos para aquele que é o verdadeiro amor. Por isso, não vale a pena querer ter controle demais de tudo, porque nós devemos passar o controle para Ele, entregando a Ele, pedindo que Ele faça o melhor dentro dos planos que Ele tem para nós. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajude a confiar de uma vez por todas, nos ajude a entender que quem manda é você e que a tentativa constante de querer fazer com que as coisas aconteçam do nosso modo só nos traz tristeza, frustração e grande cansaço. E que você aí, onde você está, imagine que você é aquela criança se atirando nos braços de Jesus, entregando a Ele tudo o que você é, do jeitinho que você está neste momento. Jesus tem sede de nós. Ele nos recebe, Ele nos cura as feridas, Ele nos coloca em pé novamente e nos dá força para que nós possamos seguir em frente. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te capacite no dia de hoje, te faça uma pessoa madura e confiante no amor de Deus. Fique com Deus e até a próxima!